Hebreus e Tiago. Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. O roteiro de estudos do culto da família com Escola Dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento, meu Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Te acomoda esse violão. Estamos chegando a essa lição maravilhosa número 10, que é o último capítulo da carta aos Hebreus. Confesso aos irmãos que estou com muita saudade, com dificuldade de sair desse tema, né? Coisa linda. Carta aos Hebreus. Temos aí já 2 meses, né? Vai entrar agora no mês de junho, o último mês do trimestre. Nós estamos nos deliciando com esses temas maravilhosos. Eu sou o pastor João Nery. Se você está acessando pela primeira vez, eu peço que se inscreva aí no canal, porque nós estamos, além da aula para professores, que eu vou continuar, independente do comentarista, tá? Agora nós vamos entrar com o livro de Êxodo, se não me engano, né? E esses livros eu já tenho todos gravados aqui na live, lendo e explicando a Bíblia. E estarei também trazendo comentário para os irmãos. Aleluia. E se inscreva no canal, porque aqui no canal você vai encontrar o panorama da carta aos Hebreus, vai encontrar a carta aos Hebreus, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá? Está separado numa playlist de Hebreus, tá bom? Então tem bastante conteúdo aqui no canal do YouTube. Tem também o panorama da carta de Tiago e tem toda a carta de Tiago gravada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa é minha esposa, a pastora Márcia Helena. Servimos juntos aqui no Campo de São Cristóvão 338, auxiliando o pastor Jean Max, no Templo Histórico da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Esses são meus 2 filhos, bênção de Deus, Nasson Rodrigues, piloto da Marinha. Nasson, na Bíblia, é o capitão da tribo de Judá. E esse negão altão aí é o Naum Emanuel. Chamo carinhosamente de meu negão. Ele leva o nome de profeta. Naum Emanuel. Casado com a Thaís. E o Nasson é casado com a Karen, que está grávida de 6 meses. 7º mês. E o nome dela será Radassa. O nome da minha primeira netinha. E eu já estou profetizando que ela vai ser professora da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Esse é o livro Devocionais Selecionados. Eu lancei na mesma semana que saiu a revista e, por cristocidência, saiu com a mesma cor da capa da revista aos Hebreus. Aleluia. Vamos lá. Olha, meus irmãos, a minha Bíblia está assim, tá? Tem gente que deixa a Bíblia aberta direto no Salmo 91, né? A minha fica em Hebreus. Até rasgou aqui uma página
algum livro que forçou aqui em cima, mas está assim, olha, capítulo 11, toda a carta de Hebreus está riscada, marcada, ficou muito tempo aberta aqui do meu lado. Olha aí o capítulo 13 como está. De maneira que eu hoje estou com o coração pesado, com dificuldade de me despedir dessa carta tão abençoada. Mas a carta de Tiago também é maravilhosa, né? E nós temos muito a aprender. Glória a Deus. Vamos lá? Hebreus e Tiago, lição número 10 hoje. E se você quiser depois tirar dúvidas, mandar algumas perguntas, pode fazer através desse e-mail ou desse número de WhatsApp. Tá bom? Vamos lá? Hebreus e Tiago, lição número 10. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui como recomendação, primeiro texto áureo, né, que diz: lembrai-vos dos vossos guias. Pastores aqui são chamados de guias. Isso é importante, porque nós vamos ter um tópico aqui na frente, que muitas pessoas querem guiar os pastores, né? Mas os pastores é que são os guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então aqui, esse versículo do texto é maravilhoso. Manda lembrar dos vossos guias, né? E manda imitar a fé dos pastores, dos guias, dos líderes. A verdade prática, somos chamados para servir a Deus e ao próximo com amor e alegria. Essa lição fala dos deveres sociais e espirituais da igreja. O texto que os irmãos vão ler com a igreja é Hebreus 13, de 1 a 25. Eu quero recomendar para os irmãos, que não deixem de usar essa leitura adicional, tá? Porque a maioria dos textos que foram usados por mim e pela equipe editorial são do Dr. Hernandes Dias Lopes, um mestre. E aqui, na página 11, página 58. Página 58, aqui está o capítulo aqui diferente. Página 58 da Revista de Professores, ele fala um pouco sobre a conclusão da carta, né? E vale a pena até eu ler aqui a introdução. Diz assim: o autor está concluindo sua epístola e nessa parte final mostra como o verdadeiro cristianismo pode ser conhecido de forma prática. A sã doutrina sempre desemboca em vida transformada. A teologia é a mãe da ética. Forte isso, hein? O que cremos determina o que fazemos. O Allen Wesby diz acertadamente que na Bíblia não há divisão entre doutrina e dever, entre revelação e responsabilidade. Elas caminham sempre juntas. Quais são as características de uma vida transformada? Aí a resposta: uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar. Hebreus 13, de 1 a 6. E aqui, olha, para concluir, o autor destaca três áreas que devemos demonstrar nosso testemunho como cristãos. 1. No trato com o nosso próximo. Ok? No trato com o nosso próximo. 2. No relacionamento conjugal. Ok? 1. Trato com o nosso próximo. E 2. Relacionamento conjugal. E 3. Na maneira como lidamos com o dinheiro. Trato com o próximo, relacionamento conjugal e como lidamos com o dinheiro. Um cristão é alguém que cuida do próximo, respeita o cônjuge e se contenta com o que tem. Examinemos essas três áreas. Em primeiro lugar, em relação ao próximo, né? E aí as outras duas. Então,
tratamento com o próximo, tratamento com o cônjuge, tratamento com o dinheiro, vão revelar aí a nosso testemunho, o nosso nível de espiritualidade, podemos assim dizer. Vamos lá. O primeiro capítulo da lição fala dos deveres sociais da igreja. Estou com a revista aberta aqui para acompanhar, né? O primeiro é o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Na minha tradução diz, permaneça o amor fraternal, na revista corrigida, né? Então, seja constante. Ou seja, não é para o amor ser apenas no dia da ceia. Não é para o amor ser apenas no dia do congresso. Não é para o amor ser apenas nos nossos encontros dominicais. O amor seja constante. Seja constante o amor fraternal. É importante essa palavra, que é uma das perguntas da revista, que fraternal aqui é Filadélfia. Amor fraternal. A igreja de Filadélfia, juntamente com Esmirna, são as únicas que não são repreendidas nas 7 cartas à igreja escrita por Jesus, né, no Apocalipse, ao anjo da igreja que está. Tanto Esmirna como Filadélfia são as 2 que não são repreendidas. Todas as demais, o Senhor usa a expressão, tenho, porém, contra ti. Para essas 2 ele não usa. E é importante lembrar que Filadélfia é amor fraternal. É o que nós devemos ter pelos irmãos, conviver diretamente. Então, esse amor deve permanecer, né? Aqui tem um tópico que diz, vale lembrar que o Senhor Jesus, após 3 anos andando e ensinando os discípulos, na última reunião ministerial, ele diz, já não vos chamo servos, chamo de amigos. Aleluia. Então, Jesus quer que, assim como ele desenvolveu o amor fraternal com seus discípulos, nós desenvolvamos com os nossos irmãos. O subtópico 2 fala de hospitalidade e encarcerados. Hebreus 13, 2 e 3. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele. Dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Meu Deus. Hospitalidade, né? Nós temos aqui alguns exemplos de viajantes, nós temos o exemplo de Ló, nós temos o exemplo daquele homem lá em Juízes, que também acolhe o levita, né? E a concubina do levita é estuprada, mas ele protege o seu hóspede. A hospitalidade para o judeu é algo imprescindível. E a questão toda, o escritor de Hebreus destaca, que é justamente pelo fato de alguns, sem saber, terem hospedado anjos, como foi o caso de Ló, né? Lembrai-vos dos encarcerados como se estivessem encarcerados com eles. E aí nós vamos mencionar aqui o sermão profético, quando Jesus fala, eu estava preso e me visitastes. Aproveito, se eu tivesse a propaganda aqui, eu até jogava o vídeo, mas esqueci de selecionar, mas aproveito para convidar todos os irmãos e relembrar que nos 111 anos da Assembleia de Deus teremos uma ação social na cidade de Melgaço. Esperamos em Deus estar juntamente com os irmãos nessa missão e estaremos nessa missão cumprindo esse item da lição 10, né, do capítulo 13 de Hebreus, que é hospitalidade. Uma cidade muito pobre, a última no índice de pobreza no Brasil, e que a igreja tem a responsabilidade, a missão de mudar esse quadro na cidade de Melgaço. Nós estaremos não só fazendo uma comemoração, mas cumprindo o dever social da igreja
de mudar a história da cidade de Melgaço. Assim eu creio. Subtópico 3 fala da honra do matrimônio. 13:4 que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Na outra tradução fala venerado, né? Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Veja que nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Nós estamos vivendo uma época onde a família tradicional, no modelo judaico-cristã, ela tem sido desconstruída. Várias propagandas, e agora as empresas estão copiando umas das outras, está virando moda, né? Uma determinada montadora de veículo enfatiza, né, uma certa ideologia, e agora, hoje, acabaram de me mandar aqui uma outra montadora também, enfatizando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas nós devemos lembrar, como diz aqui no final do comentário desse subtópico 3, que a nossa ideologia não é a ideologia de gênero, mas é a ideologia de Gênesis. O último casamento que eu fiz foi do meu filho Naum Emanuel, e na hora de declarar casados, eu declarei casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a ideologia de Gênesis. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aqui, o tópico 1, né, o capítulo 1 da lição: amor fraternal, Filadélfia, hospitalidade e encarcerados, é um dever social da igreja, e a honra ao matrimônio. Subtópico 2, deveres espirituais da igreja. Muito importante esse tópico. O 13, 7 e 17 está mencionado aqui na revista: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aí o 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aleluia. Tem uma igreja que Paulo escreve, são os irmãos da Galácia, e ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Ou seja, Paulo pastoreava aquela igreja gemendo. Não faça o seu pastor gemer, né, desnecessariamente. Devemos destacar aqui que os líderes são os nossos guias. E quando fala de lembrar, fala de honrar. No final desse subtópico fala: enquanto alguns pensam, o pastor não lembra de mim, a Bíblia está recomendando lembrar dos pastores. É claro que o pastor tem que lembrar das ovelhas, é claro que ele tem que visitar, mas a mesma Bíblia recomenda que a igreja, como um dever espiritual, ela lembre dos seus pastores. Aleluia. Até está comentando aqui, né? O pastor não aceita minhas ideias, né? Eu não sei aí em Belém, mas aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando, aparece esse tipo de crente. Ele quer impor a sua ideia. E ele fica revoltado. Ele diz: o pastor não aceita as minhas ideias. Mas a Bíblia está chamando o pastor aqui de guia. É você que tem que aceitar a ideia deles. É claro, isso não anula um conselho, isso não anula uma orientação, né? Não anula, né? Não anula você dar uma sugestão, mas não quer dizer que a sua sugestão, né, vai ser sempre aceita. Isso é que muitos não entendem, porque o pastor às vezes recebe sugestão de 20, 30, 40 pessoas, mas ele é o guia e ele tem que tomar a decisão. Então, lembre dos pastores e obedeça aos pastores. E
para encerrar esse capítulo 2, orar pelos pastores. Né? Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Que lindo esse texto na versão revista e atualizada, né? O escritor está pedindo que orem, porque a consciência que ele tem como pastor é que está fazendo o que é melhor para a igreja. Por isso, é preciso orar pelos pastores. O inimigo de nossas almas, ele é estrategista de guerra, né? Ele conhece todas as histórias da guerra, ele conhece o livro A Arte da Guerra de capa a capa. Conhece a Bíblia toda de capa a capa também, tá? Para quem não leu a Bíblia toda, tá? Você não pode nem brigar com o diabo, porque o diabo conhece a Bíblia toda em todos os idiomas, tá? Grego, hebraico, aramaico, português, inglês, mandarim, tá? Ele conhece as nossas línguas e conhece também a língua dos anjos, porque ele foi querubim ungido. Então não se iluda, tá? Satanás conhece muito. Então, quando a Bíblia manda orar pelos pastores, é porque ela sabe, o escritor de Hebreus sabe que Satanás, como estrategista de guerra, ele entende que você feriu o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Então, não deixe de orar, de ser um intercessor. Eu tive o privilégio de servir como um pastor. Ele era o primeiro vice-presidente, eu era o segundo, de um ministério aqui em Campo Grande. E ele, orando pelo pastor, ele disse: olha, pastor Neres, teve um dia, o nome dele é pastor Erasmo, já dorme no Senhor. Ele orava pelo pastor Celso, que era o presidente. E um dia ele disse para mim, ele contou um testemunho. Ele disse: pastor Neres, um dia eu comecei a orar, baixei a minha cabeça, ainda estava anoitecendo. E quando eu levantei a cabeça, estava amanhecendo. Ele orou a noite toda, intercedendo, porque ele sentia que o homem de Deus estava precisando de oração. Faça isso, recomende isso aos seus alunos, né? De orar, de interceder pelos pastores, pois eles estão debaixo de uma batalha espiritual. E por isso, precisamos orar por ele. Um destaque aqui maravilhoso para Onesífero. Onesífero, está na página 62, tem um destaque de Onesífero. Paulo diz: ele muitas vezes me recriou. Meus amados, o Onesífero, ele foi visitar Paulo quando ele já estava no calabouço. Não estava mais numa prisão domiciliar. Aliás, Paulo, apóstolo das nações, pastor dos pastores, um homem fenomenal. Na Bíblia, eu, João Neres, tenho como o maior homem que a Bíblia menciona, né? Claro, homem, estou tirando Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo. Um homem que foi até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis, que não é lícito dizer aos homens. Esse homem, com toda essa experiência, esse homem que ficou 3 anos em jejum, claro, não foi direto, mas ele ficou 3 anos na Arábia se preparando para o ministério, para depois ele prosseguir na sua obra missionária. Esse homem que fez 3 viagens missionárias, mais uma como prisioneiro, o apóstolo das nações. Quando ele vai ser julgado, ele esperava que tivesse uma multidão lá, aquela multidão do Congresso, tivesse toda lá para defender Paulo. Ele disse: ninguém me defendeu no meu primeiro julgamento, mas o Senhor não me abandonou. E ele faz questão de dizer aqui também: Onesíforo me visitou e muitas vezes recriou a minha alma. Ele saiu procurando, porque naquela época não era fácil, não tinha endereço direitinho, né? E Paulo estava não mais numa cela, mas num calabouço, onde geralmente eles ficavam enterrados até o pescoço, na lama, amarrado com 2 correntes de ferro, pronto para saírem dali para a execução.
e de repente um homem sai de casa em casa, de guarda em guarda, de soldado em soldado, e eu queria visitar um preso. O nome dele é Saulo de Tarso. E um foi indicando para outro. E Onesíforo chegava ali e Paulo disse, ele muitas vezes recreou a minha alma. Parece que Onesíforo contava até umas piadas gospel, mas ele ia ali na pior situação que Paulo estava e ele alegrava, contava histórias engraçadas, cuidava de Paulo. Tem gente que comparece no churrasco, no dia de festa, nos aniversários e nos casamentos. Mas talvez quando você estiver lá na masmorra, pronto para ser executado, só Onesíforo poderá comparecer. Onesíforo, que nome, né? Mas um destaque. Um nome difícil, porém, um dos mais nobres da Bíblia Sagrada, que visitou Paulo e procurou diligentemente por ele, quando ele estava preso. Muitos procuram diligentemente quando o pastor está no top, quando o pastor está presidindo uma grande igreja, para pedir alguma coisa, né? Mas Onesíforo procurou Paulo quando ele estava enterrado na lama. Aleluia. Quando ele estava no calabouço, pronto para ser executado. Esse sabia o valor de orar pelos nossos pastores. Último tópico. Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Na tradução revista e corrigida diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Meus amados, eu estou com dificuldade de me despedir da carta aos Hebreus, porque ela começa, queridos professores do pé, queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Ela começa dizendo que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora falou pelo Filho. Então o escritor começa falando da excelência do Filho de Deus e mostrando ele maior que os profetas. No mesmo capítulo 1 diz, ao qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. Ele é superior aos anjos. Quando foi introduzido no mundo, disse, e todos os anjos o adorem. No capítulo 3 mostra ele superior a Moisés. Moisés é a casa apenas, e ele é o construtor. Está desconstruindo toda a religiosidade judaica. No capítulo 4, o escritor diz, Josué vos conduziu, derrubou as muralhas de Jericó, entrou indiretamente na galeria dos heróis da fé, mas ele não vos deu descanso. Este nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Josué, ele vai entrar conosco numa terra melhor. Aleluia. Resta um descanso para o povo de Deus. Capítulo 5, Arão era um sacerdote e quando vestia aquela veste, o povo arrepiava. Coisa linda. Aquele peitoral com pedras preciosas com o nome das tribos de Israel, uma coroa, uma mitra de ouro, um cinto de ouro resplandecente, mas ele entrava com sangue alheio. O nosso sumo sacerdote é maior que Arão, entrou com seu próprio sangue. Ele é da ordem de Melquisedeque, capítulo 7. Sacerdote para sempre. E no capítulo 8, meus amados, de Hebreus, que livro abençoado. Começa assim, a suma do que temos lido até aqui, a suma do que temos estudado até aqui, no capítulo 8, é que temos um sumo sacerdote tal, que está à destra do trono da majestade nas alturas. Meu Deus, o sacerdote não tem trono, mas o nosso tem.
Sacerdote representava as mazelas, os pecados do homem, levava os pecados até Deus. O profeta trazia de Deus para os homens. O sacerdote levava dos homens para Deus. O nosso sumo sacerdote, ele é tal que ele pede, mas ele está do lado do trono para conceder. Como sumo sacerdote, ele se humilha, mas como rei, ele se exalta. Ele está no trono porque ele é sacerdote e ele é rei. Como dissemos em outra lição, somente Jesus pode ser sacerdote, rei e profeta. Samuel era juiz, era sacerdote, era profeta, mas não era rei. Davi era profeta e era rei, mas não era sacerdote. Jesus é sumo sacerdote, é rei, é profeta, é apóstolo, é pastor dos pastores, é rei dos reis e é senhor dos senhores. Temos um sumo sacerdote tal que está sentado à destra do trono, diz lá no capítulo 8. Como sacerdote, ele oferece. Como rei, ele concede. Como sacerdote, ele se humilha. Como rei, ele é exaltado para sempre. Como sacerdote, ele tem incenso, mirra para oferecer. Como rei, ele tem um cetro de misericórdia para estender sobre mim, sobre você, sobre Esther e dizer: aleluia, eu estendo sobre ti o cetro de misericórdia e te perdoo. Ele é sacerdote, ele é rei. Ele abriu um novo e vivo caminho, ele ofereceu um sacrifício excelente, num santuário excelente que está no céu. Por isso, suporta mais um pouquinho, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quando o escritor de Hebreus, amados, chega no capítulo 11, ele já está navegando nas asas do Espírito, ele começa a falar da fé, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé Raabe. Ele começa a exaltar os heróis da fé, mas ele conclui dizendo que eles não alcançaram a promessa principal, alcançaram conosco. Aleluia. E ele fala de todos esses heróis da fé, mas todos eles morreram. Mas no capítulo 12 ele diz que Jesus Cristo, aleluia, é autor e consumador da nossa fé. Ele está acima de todos eles. E no 13, para a nossa conclusão hoje, da carta aos Hebreus, diz que Abraão passou, Noé passou. Noé foi um grande homem, mas se foi. O primeiro da galeria dos heróis da fé, Abel, seu sangue ainda fala, mas o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. E ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é o mesmo. E ele é o grande pastor das ovelhas. 13:20 diz: ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, né? Tem muita gente querendo o título de apóstolo, de outras coisas mais, mas Jesus é o grande pastor das ovelhas. Como também ele é o grande sacerdote. Sumo sacerdote quer dizer Cohen Gadol, é grande sacerdote, sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote e ele também é sumo pastor, aquele que deseja cuidar de nós, aquele que está conosco todos os dias, aquele que é o nosso provedor, aquele que, como diz a música, pastor, mestre, de nada tenho falta. Aleluia. E o tópico 3, subtópico 3, a ele a glória para sempre. Ele, o sumo pastor, vos aperfeiçoe. Aperfeiçoe aqui é teléos, de tetelestai, está consumado. Ele vos consume, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre e sempre e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nossa aplicação pessoal:
Diz assim: nossa fé não pode se resumir à teoria. Manifeste a cada dia a oportunidade, manifeste a cada oportunidade a sua fé através da prática do amor cristão. Glória a Deus. Meus amados, é com o coração alegre e ao mesmo tempo partido que nós concluímos nessa lição 10, os 13 capítulos de Hebreus, uma carta fabulosa. Eu tinha feito, como comentarista, as 13 lições. Estava todo bobo, porque ia ser um livro, com 13 lições, ia dar certinho, mas a equipe editorial me informou, que o pastor Samuel tem um cronograma e precisa, que nós passemos por toda a Bíblia. Aí entrou também Tiago, que é uma carta fabulosa. Então, nossas próximas 3 últimas lições são referentes à carta de Tiago. Eu quero deixar aqui mais uma vez o contato, se você quiser enviar qualquer pergunta aí para o pastor João Neres, fique à vontade, dentro das minhas possibilidades, estarei atendendo em nome de Jesus. Quero também informar que todos os dias às 17 horas eu faço uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e vamos ler a Bíblia toda em 3 anos e meio, se Deus quiser. Já li 15 livros, lendo e explicando. Só faltam 51. E daqui a mais 2 anos e meio, mais ou menos, estarei em algum lugar, em algum templo, em algum salão de festa, comemorando a leitura da Bíblia toda online, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nós estamos escrevendo a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos gravando a Bíblia em áudio e também lendo e explicando a Bíblia Sagrada, porque nós somos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus abençoe, meus amados. Até semana que vem com a próxima lição, que já será sobre Tiago. Deus abençoe. A paz do Senhor.